Olá, meu amigo, minha amiga, canal Samuca Esportes está no ar a partir de agora. Eu, Samuel Pereira, estou chegando para mais um vídeo aqui no canal. Vamos falar de Santos nessa sexta-feira, que tem novidades aí. Santos tem prioridade para contratar um CEO e a gente vai falar o nome dele aqui. E também vamos falar de um ex-santista que pode render uma grana ao Santos aí numa venda para o exterior. Tudo isso muito mais. Antes, se inscreva no canal, já ativa o sino, você não perde nenhum conteúdo. Se gostar, dá o like, porque ajuda no engajamento do canal. Então, bora lá, turminha, sem perder tempo. Vamos falar do Santos aí, nessa sexta-feira friolenta, em boa parte aí do Brasil, né? Uma friaca que chegou aí para derrubar alguns aí, né? Mas por enquanto seguimos firme e forte aí. Vamos falar do Santos nessa sexta-feira, que primeiro eu queria falar sobre o CEO do Santos, né? Que o Peixe procura um homem, uma pessoa para comandar o departamento de futebol do Santos, já que depois da demissão do Pedro Martins do cargo, beleza? E aí, estavam trabalhando com alguns nomes que o Santos estava interessado. Um deles eu falei aqui, né? Que era o Paulinho, ex-jogador do Corinthians, que está no Mirassol, e o Santos procurou realmente o Paulinho e descartou trabalhar no Santos nesse momento. Outro nome também, um ex-jogador do Corinthians, né? O Fabinho Soldado, que também poderia ser esse nome, né? E o Santos, depois de especular esses nomes, o Santos acaba avançando na negociação desse novo CEO, que para mim é o melhor que tem aí nessa função, tá? Com todo respeito aos outros, que tem bons também, mas para mim ele é o melhor. E é um dos pioneiros, digamos assim. Trata-se nada mais, nada menos do que o Alexandre Matos, CEO do Cruzeiro. Isso mesmo. O Santos, então, para substituir o Pedro Martins, tem como prioridade trazer o Alexandre Matos, tá, gente? E aí, vamos aqui esmiuçar. O nosso querido Alexandre Matos está no Cruzeiro, né? Ele chegou lá há pouco tempo, quando o Pedrinho BH, que é o dono do clube, né, do Cruzeiro, comprou a SAF e levou o Alexandre Matos para lá. E agora o Santos está interessado então no Alexandre Matos e as conversas teriam avançado nas últimas horas para que ele possa ser o CEO do Santos. Cara, o Fabinho, que atuou no Corinthians, né, foi sondado também, mas o Santos acabou descartando o nome dele, tá? Então o Alexandre Matos agora é o nome ideal e trata-se dessa pessoa que pode assumir então o departamento de futebol do Santos. O Santos está analisando também outras situações, outras opções do mercado, mas o Alexandre Matos seria esse cara, é o número 1 da lista do Santos, né? Mas, cara, o Matos, ele no Cruzeiro, ele tem dinheiro para trabalhar, você entendeu? O dono da SAF do Cruzeiro tá colocando dinheiro lá, tá aportando dinheiro, o Pedrinho BH. Então, ele manda e desmanda, lógico, mas ele tem o dinheiro para poder fazer as contratações, poder fazer as situações de negociação de saída, como ele acabou de negociar o Dudu com o Atlético, praticamente dispensou o Dudu, né? E aí o Dudu foi para o Atlético Mineiro. Então, Alexandre Matos, ele possui o perfil ideal para conduzir o departamento de futebol do Santos, segundo a diretoria, nesse momento de reconstrução e reestruturação. Sua firmeza nas decisões e a reconhecida habilidade em negociações são qualidades valorizadas pelo clube. O Matos tem realmente, no mundo do futebol, ele é o que mais tem contato, né? E outra coisa, ele tem realmente habilidade para fazer as negociações. Mas aquilo que eu falei, o cara tem vínculo contratual no Cruzeiro, um vínculo longo ainda, e tem uma multa rescisória. Ele não enxerga grandes obstáculos para uma possível saída. Ele poderia vir para o Santos. Por outro lado, a cúpula do presidente Marcelo Teixeira pretende viabilizar a contratação sem arcar com custos, já que o Santos não tem dinheiro pela liberação do dirigente. Mas peraí, como é que o Santos vai contratar Alexandre Matos, que não tem dinheiro para dar para ele contratar, digamos assim, para fazer futebol, né? O dinheiro no Santos é cobertor curto, entendeu? E aí ele tem o contrato com o Cruzeiro e o Santos fala que não quer pagar a multa dele, que ele tem uma multa no contrato. Então como é que vai tirar o cara de lá? Você entendeu?
É isso que eu fico me perguntando. Você quer contratar ou comprar algo de alguém, mas você não tem grana. Como é que você vai fazer? Entendeu? É que nem nós, na nossa vida, o que eu tenho vontade de comprar isso, aquilo, mas eu não tenho dinheiro para isso. Então, quer dizer, fica inviável. E como é que o Santos vai tirar o Alexandre Matos do Cruzeiro? Eu acho que seria um nome perfeito, mas como tirá-lo de lá? Que tem que pagar a multa, tem contrato longo e o Santos não tem dinheiro que não quer gastar com a multa. Vai tirar que jeito? Só se o Cruzeiro liberar. Só se o Cruzeiro falar, não, pode ir embora. Se você quer ir para lá, pode ir embora, a gente libera, não precisa pagar nada. Mas coisa que isso não vai acontecer no futebol, né, gente? A gente vive o futebol dia a dia, sabe que nenhum clube rasga dinheiro. Nenhum clube facilita a vida para o outro sem querer ganhar alguma coisa. Então, para que o Cruzeiro vai abrir mão do Alexandre Matos, que está fazendo um bom trabalho lá, para o Santos, sem ganhar nada, sem receber algo por isso? Então, eu duvido muito. Eu acho que ele é sim o melhor nome, mas não acredito na contratação dele. Se vier, excelente. Para mim, o Santos vai estar acertando. Agora, não acredito porque o Santos não tem dinheiro. E o Santos não tem projeto. O pai do Neymar tá falando aí, né? O ingrato também. Eu vou fazer um vídeo falando do Neymar, do pai dele. Mas assim, o Santos não tem dinheiro. Então, como é que o Santos vai seduzir um profissional do gabarito do Alexandre Matos sem dinheiro para oferecer a ele, né? Esse aporte financeiro para poder trazer alguns atletas. Então eu não acredito. Tomara que venha, mas não acredito, mas ele é a prioridade do Santos nesse momento para ser o CEO do clube, o homem forte do futebol, beleza? E agora eu queria falar sobre, gente, o Santos recusou uma proposta, né? Essa é oficial do Red Bull Bragantino pelo JP Sherman, né? O Santos, então, essa proposta chegou pelo lateral direito, JP Sherman. A oferta daria ao Santos cerca de 12 milhões de reais, mais ou menos. E o clube entendeu que é um valor baixo pelo menino da Vila, né? É claro que é baixo, 12 milhões de reais, cara. O Santos, 12 milhões de reais é o que o Santos pagou do Tassiano, entendeu? Então, pagou até mais. Então, quer dizer, como é que você vai vender um lateral direito que é o JP Sherman? Ah, não é titular do Santos. Não é, mas é um menino que já disputou jogos pela seleção na base, é um menino que tem um potencial, né? E você vai vender por 12 milhões de reais, é dinheiro de pinga no futebol. Então tá certo, o Santos descartou já essa proposta feita pelo Red Bull Bragantino e ele continua no Santos, tá? Já teve outras propostas, né? De 9 milhões de euros de um time da Inglaterra naquela ocasião, na temporada passada, e o Santos espera que venha uma proposta, principalmente da Europa também, novamente, pelo JP Sherman, que tem 20 anos, e aí sim o Santos venderia o JP Sherman para a Europa por um valor melhor. Agora, para o Bragantino, tem que recusar realmente 12 milhões de reais, cara, não dá nem para começar a conversar, na minha opinião, tá? Na minha opinião, eu nem começaria. Conversar, falar, ó, muito obrigado, desculpa, mas 12 milhões de reais para um jogador de 20 anos aí que é uma posição carente no futebol mundial, que é a lateral direita, não que ele seja bom, craque, mas ele tem potencial, entendeu? Só que você descartar um jogador que tem contrato com o Santos até dezembro de 2027, entendeu? Por 15 milhões de reais, aí não dá. Então o Santos fez muito bem em recusar essa proposta do Red Bull Bragantino, tá? E para finalizar, o Santos pode lucrar com uma negociação aí envolvendo um ex-menino da Vila, trata-se do Jair, zagueiro, que o Santos vendeu para o Botafogo, né? Naquela ocasião, o Santos vendeu o Jair por 14 milhões de euros, o Santos ficou com 89 milhões de reais na ocasião, e além disso, o Santos colocou também nesse contrato uma cláusula de que o Santos ficaria com 10% de uma futura venda do Botafogo para qualquer clube. E o Botafogo recebeu uma proposta oficial do Nottingham Forest, na Inglaterra, pelo recém-contratado Jair. Ele tem 20 anos, faz pouco tempo que ele está no Botafogo, o Santos vendeu ele, né? Mas ele já tem, então, propostas. Aquilo que a gente falava. A gente sabia que o Jair tem propostas do futebol europeu. Ainda não foram revelados esses valores que o Nottingham ofereceu para o Botafogo, mas a proposta está na mão do clube carioca, que analisa com o jogador, seu staff e também com a comissão técnica do Botafogo, se já é a hora de vender o Jair ou não, entendeu?
Então ele é um jovem também promissor, jogou já na seleção de base, já foi titular do Santos em algumas partidas, já é titular da zaga do Botafogo, né? E é um menino que tem muito futuro, realmente. Eu acredito muito no Jair, eu acho ele um ótimo jogador. E o Santos tem 10%, então, do Jair. Então, o dinheiro que caso a proposta vai ser oficializada pelo Nottingham Forest, tem valores, e a gente ficar sabendo dos valores, a gente vai poder fazer o cálculo dos 10% que o Santos tem direito da venda do Jair. Então, se o Botafogo, através do Textor, né, liberar e vender o Jair, o Santos vai ficar com esses 10%. Agora, tem que apertar o Textor lá também, né, porque o Textor é uma maravilha para comprar, mas também o homem é meio, na hora de soltar o dinheiro, segura, né? Então, quer dizer, se o Botafogo vender realmente o Jair para o Nottingham Forest e o Santos tem esses 10%, o Santos tem que ficar em cima do Botafogo, né, para receber esses valores. E o Santos, além desses 10% que o Santos colocou na venda do Jair, que já é garantido, o Santos ainda tem a taxa de solidariedade da FIFA de ser o clube formador. Então o Santos ainda vai pegar um pouquinho a mais do Botafogo. Não só os 10% que está no contrato quando o Santos vendeu o Jair para o Botafogo nessa venda. Tomara que venda, né? E assim o Jair vai para a Europa e o Santos fatura um dinheiro aí que cá entre nós estamos precisando, hein? Beleza? Se gostar do vídeo, dá o like, a gente volta com muito mais aqui no canal. Um forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Uma grande sexta-feira e se agasalha bem, hein? Porque senão à noite você pode congelar.